23 é um exercício que a gente chama de interdisciplinar, que ele vai envolver aqui os conteúdos relativos ao estudo da matemática, tanto quanto ele envolve os exercícios relativos, ou melhor, os conteúdos relativos ao estudo de química. Então ele coloca assim, ó, considere a reação química não balanceada, tá? Dada por essas moléculas aqui, por essas conjunções envolvendo átomos também. Aí ele coloca, essa equação pode ser balanceada fazendo X vezes Ca, colocando X átomos de cálcio, mais Y moléculas de ácido fosfórico. Depois ele fala que isso daqui vai estar balanceado se eu corresponder a Z moléculas de fosfato de cálcio, mais W moléculas de gás de hidrogênio. Tá certo? Bom, voltando aqui, o que eu vou fazer? A partir disso, eu tenho o seguinte sistema. O que tem que acontecer? O X tem que ser igual a 3Z. Por quê? X aqui é a quantidade de átomos de cálcio. A quantidade de átomos de cálcio de um lado tem que ser igual à quantidade de átomos de cálcio do outro lado. Do outro lado, quando eu tenho Ca3, ele está falando assim, ó, Ca3 é a quantidade de átomos de cálcio que eu tenho nessa molécula. Como eu tenho Z moléculas, eu tenho Z vezes 3 átomos de cálcio. Então, a quantidade de átomos de cálcio de um lado tem que ser igual à quantidade de átomos de cálcio do outro. Tá legal? Então, aqui, ó, por isso que o X vai ter que ser igual ao 3Z. Beleza? Da mesma forma, ó, desse lado aqui eu tenho Y átomos de fósforo, que é o P. Tudo bem? Do outro lado, eu tenho Z vezes 2 átomos de fósforo. Então, o Y tem que ser igual a 2Z, como ele coloca aqui na terceira equação, e assim por diante, tá? Ele já deixou as equações prontas, então eu já vou poder usar essas equações. Eu já vou usar aqui, ó, como 1, 2, 3 e 4, tá certo? Então, vamos anotar essas equações aí. Então, vamos lá. Equação 1, que é o x igual ao 3z. Essa equação aqui, pessoal, eu não posso usar em lugar nenhum, tá? Inicialmente falando, porque aqui o x está isolado e as outras equações não têm x. Então, eu vou deixar ela quietinha aqui. Vamos dar uma olhada na equação 2. A equação 2 tem o seguinte, 3y igual a 2w. Não tem nenhuma letra isolada, vou deixar ela quieta por enquanto. Mas aí, a hora que eu olho para a equação 3, é y igual a 2z. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou poder relacionar o y com o z, tá? E isso deve facilitar a minha vida. Tudo bem? Então, eu vou fazer essa substituição na equação 2 daqui a pouco. Até porque, nesse momento, ó, o y está em função do z, o x está em função do z também. Se eu trocar esse y aqui pelo 2z, o w vai ficar em função da z. Então, eu vou ter 3 letras em função de uma mesma letra, tá? E aí, eu ainda tenho a equação 4, que é o 4y igual a 8z. Deixa eu ganhar um pouco de espaço, porque ficou tudo muito apertado. Agora sim. Bom, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou pegar essa equação 4 aqui, ó, e eu vou dividir ela por 4. Porque os dois números, o 4 e o 8, são divisíveis por 4. Aí vai ficar 4y dividido por 4 é y, e 8z dividido por 4 é 2z. Professor, eu nunca pensaria nisso. Então, procura seguir uma estratégia, vai anotando aí, tá? Qual que foi a minha primeira opção aqui? Eu organizei as equações com base no que ele me deu aqui. Ele já deu o sistema pronto, não precisei me preocupar e ele já pede resolva o sistema. Essa daqui seria a pergunta, então é só eu anotar as equações e resolver. Por qual equação eu começo? Eu vou começar simplificando o que for possível. Então eu vou olhar cada uma das equações e vou ver se é possível simplificar. Lembrando que o simplificar refere-se a dividir todos os valores da equação por um mesmo número. A hora que eu faço essa simplificação, essa equação ela é igual a essa daqui. Quando uma equação é igual a outra, eu posso desconsiderar. Eu não preciso trabalhar com duas equações iguais. Eu vou trabalhar com uma equação só. Então, eu posso cancelar a equação 4. Qual é o problema de cancelar a equação 4, de desconsiderar? Eu só posso fazer isso porque ela é exatamente igual à equação 3. Tudo bem?
Então, eu só posso... Desculpa. Por que eu cancelo? Porque cancelando, eu sei com quantas equações realmente eu vou poder trabalhar para calcular as incógnitas, tá? Não vai ter sentido, como eu falei, usar duas equações iguais. E agora eu tenho um probleminha, conforme eu estava dizendo. Sobraram 4 incógnitas e 3 equações. Esse sistema não tem solução única. O que ele pode ter é uma solução indeterminada. Como é que eu faço para obter uma solução indeterminada? De preferência, eu coloco o máximo de letras em função de uma outra letra, que depois vai ser o meu parâmetro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar isso daqui, ó, eu vou chamar isso daqui de informação 1, e eu vou usar a informação 1 aqui, para escrever o W em função do Z, assim como eu tenho o X e o Y, conforme eu já tinha falado anteriormente, né? Então, vai ficar 3 vezes 2Z, que é igual a 2W. Aí, olha só, o 2 aqui está multiplicando, e aqui ele está multiplicando também. Sabe o que eu posso fazer? Ou passo 2 dividindo, ou simplesmente cancelo 2. Mas só posso fazer isso porque o 2 está efetuando exatamente a mesma operação dos dois lados. Tá bom? O que sobrou aqui então, pessoal? 3Z de um lado e W do outro. Eu também posso escrever de maneira invertida. W é igual a 3Z. Opa! O X está em função do Z, o W está em função do Z, o Y está em função do Z. E daqui eu não posso fazer mais nada. Mesmo que eu pegue um valor e substituir na outra equação, sempre vai dar um valor igual a ele mesmo. Por exemplo, eu pego o W, que vale 3Z, e coloco no lugar do X. Vai ficar 3Z igual a 3Z. O 3Z é igual a 3Z, mas não me permite calcular nada, tá bom? Então, agora vamos à parametrização. Então, parametrizando. O que é parametrizar? É escrever todas as letras em função de uma letra só. Na parametrização, eu vou substituir o Z, porque se eu substituir o Z, está pronto o exercício. Eu vou falar que o Z é igual a alfa. Portanto, se o Z é igual a alfa, da equação 1, o X é igual a 3 alfa. Da equação 2, o W vai ser igual a 3 alfa. E da equação 3, o y vai ser igual a 2 alfa. O que eu fiz foi só substituir os valores do z relativos à parametrização. Tudo bem? Deixa eu até puxar isso mais para baixo, poder indicar a substituição ali também. Então, aqui, ó, x igual a 3 alfa, aqui w igual a 3 alfa, e aqui y igual a 2 alfa. O que eu usei? Essa informaçãozinha que eu vou chamar de 2. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, aqui eu vou usar o 2 para fazer as 3 substituições. Pessoal, está resolvido o sistema. É um sistema possível indeterminado, tá? Ele não tem solução única, mas eu consigo relacionar todas as incógnitas por meio de um parâmetro que aqui eu chamei de alfa, tá? Isso daqui é a letra A, beleza? E essa daqui é a resposta, ó. A resposta envolve a parametrização do Z, do X, do W e do Y. Eu posso colocar isso na forma de solução. Colocando na forma de solução, vai ficar 3 alfa, 2 alfa, alfa e 3 alfa. Opa, tem que colocar entre parênteses e tem que indicar que o alfa pertence aos reais, ou seja, o alfa pode ser qualquer coisa, tá certo? Não necessariamente nesse caso. Aqui colocar o alfa pertence aos reais não é a melhor ideia, porque o alfa aqui vai indicar uma quantidade de átomos, e a gente não vai trabalhar com meio átomo, só vou trabalhar com quantidades inteiras. Então aqui o melhor seria colocar alfa pertencente aos naturais. Não é obrigado, é um pouco de preciosismo aí da minha parte, sendo extremamente rigoroso, mas conforme a gente já conversou no vestibular, o pessoal costuma ser rigoroso também, tá? Então aqui, ó, X, Y, Z e W. Mais uma vez, professor, você não disse que a gente coloca em ordem alfabética? O W não vem depois do Z. Normalmente, é verdade, mas nos
nas resoluções assim para matemática, o pessoal matemática costuma deixar os W no final, entendendo que é o comum eu usar o X, o Y e o Z, e o W seria uma incógnita extra, tá? Na dúvida, indica na resposta. Mostra para o autor que você sabe o que você está fazendo e como você está escrevendo. É o que importa. Fechou? Bom, terminamos a letra A, vamos agora à letra B. Eu vou fazer a letra B aqui à esquerda, porque a letra B é um pouco mais curta. Ele coloca, determine o menor número inteiro de átomos de cálcio, hidrogênio, fósforo e oxigênio com o qual ocorre o balanceamento, tá? A quantidade de átomos, pessoal, para eu ter o mínimo, o alfa tem que valer 1, tá certo? Porque o alfa aqui, ó, por exemplo, ele vai ser a quantidade de Z. O Z é a quantidade de moléculas que eu tenho. No mínimo, eu tenho que ter uma molécula, porque senão eu vou ter 0 moléculas e aí vai ter 0 igual a 0, não tem o que a gente fazer, tá? Então, como ele pede o menor número inteiro de átomos, tá? Isso ocorre para alfa igual a 1. E se o alfa é igual a 1, vamos lá, a quantidade de átomos de cálcio. A quantidade de átomos de cálcio é x. O x vai ser 3 vezes alfa. Nesse caso, x é igual a 3 vezes 1, que dá 3. Então, eu vou ter 3 átomos de cálcio, tudo bem? Aí, seguindo, vamos pegar os átomos de hidrogênio. Para hidrogênio, se eu pegar, tanto faz pegar a esquerda ou a direita, tá? Fique à vontade. Vou pegar aqui a esquerda, eu tenho 3Y átomos de hidrogênio. Então, é 3Y. Isso daqui é 3 vezes, o Y é 2 alfa. Então, Y é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, eu vou ter 6 átomos de hidrogênio. Continuando, P, que é fósforo. Eu vou pegar só pelo primeiro membro aqui do balançamento da equação, tá? Então, fósforo é P. O P é igual a Y, tá certo? Eu tenho Y átomos de fósforo. O Y é 2 alfa. Então, vai ficar Y igual a 2 vezes 1, que é 2, são 2 átomos de fósforo. E, para terminar, eu vou ter os átomos de oxigênio. O oxigênio aqui, pegando a esquerda, é Y vezes 4. Então, eu tenho 4Y átomos de fósforo. É 4 vezes 2 alfa. Então, o Y é igual a 4 vezes 2 vezes 1, que é igual a 8. Prontinho, pessoal. Está feito aí, então, o exercício na sua totalidade. Estão corrigidos aí tanto a letra A quanto a letra B.